C-Level Show, um espaço para discutir o mercado da tecnologia. Olá, eu sou o Jadson Gomes, cofundador da Uni2, e esse é o 5º episódio do C-Level Show, o quadro do podcast N². Nesse quadro, Felipe e eu, Felipe, o nosso CTO aqui, revezamos aí para mediar conversas sobre mercado, negócio, tendências da tecnologia, entre outras coisas, com quem tem autoridade e sabe como fazer. Antes de começar, como de costume, vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou um homem branco com cabelo pseudo azul, meio verde, desbotado, uma barba desgrenhada, olhos castanhos, e eu tô com uma blusa hoje, uma blusa preta linda do Planet Hemp. O papo desse episódio é sobre impactos, como a tecnologia e a inovação trabalham para mudar a sociedade. O quanto é possível mudar realmente? Dificilmente a gente vai ter todas as respostas aí para isso, mas o debate aí talvez nos renda ainda mais perguntas, né? E isso que é bom, né? Tô na terapia, tô aprendendo que quanto mais pergunta, melhor. Por isso, hoje recebemos aqui o partner da 1%, Fausto Vanin, meu amigo aí já de um bom tempo. Ele também é cofundador da Lanceiros Tech e cofundador da Pox. Bem-vindo, Fausto. Gostaria de pedir também para que tu faça aí a tua audiodescrição e vamos lá, para tu nos contar aí sobre esses e outros empreendimentos. Salve, Jadson. Obrigado pelo convite. Uma alegria grande estar aqui contigo nesse papo. Fazia tempo que a gente estava precisando de um tempinho para bater essa conversa. Feliz que seja aqui no podcast. Bom, eu sou um homem negro, 40 anos, também de barba. Não uma barba tão longa quanto a tua, mas tenho aqui uma barba no rosto. Já o cabelinho começando a ficar grisalho, um cabelo black, assim, um cabelo afro. Uso óculos de aro grosso. E tô aqui também tô todo de roupa preta aqui, mas tô com uma roupa da Ivozan, que é uma marca afrocentrada, então uma camiseta preta com estampas africanas aqui aplicadas, então para combinar, né, compor contigo aqui essa visão. Planet Hemp está ligado totalmente com a cultura ancestral africana, de alguma forma, na manifestação, e eu também carregando aqui nas cores, né, da raiz africana aqui na vestimenta também. Vambora. Pô, fugindo completamente do roteiro, mas o novo disco do Planet tá muito bom, né, e o do D2 também, né, ótimo. E o novo do D2 também, né? Que ele fez um puto estudo ali, né? De novo, né? A busca ele sempre em busca da batida perfeita lá e tal. E eu acho massa, assim, também o que ele fala que não importa muito o resultado, né? Mas é a busca mesmo, a busca. Então, lá naquele outro trampo dele, já foi isso, né? Pô, já foi um trabalho super revolucionário, né? E agora também, esse aí, com sempre samba e rap e tal. Tu chegou a ver o que ele fez nesse disco, que ele inverteu um pouco, assim, porque ele tá fazendo samba, mas usando samples de instrumentos de samba que enfim, os músicos gravaram, né? E metendo rap em cima, assim, então, bem legal. Bom, mas vamos lá, Fausto, fala aí um pouco, a gente falou na tua apresentação aqui das empresas, fala um pouco sobre cada uma, assim, depois a gente aprofunda aqui nos temas. Mas... Legal, cara. Bom, eu me reconheço como empreendedor há bastante tempo, assim, eu tinha aquela coisa, assim, de perfil empreendedor dentro da empresa, assim, então eu sempre fui de ficar inventando coisas, de ficar tendo ideias e tentar executar coisas novas. Isso é uma coisa que sempre gostei, sempre me motivou bastante, sempre quando eu trabalhei, sempre quis ser assim. E o Pox, que foi uma das primeiras empresas que eu criei, junto com sócios, nasceu dessa ideia, assim. Eu tinha um pouco de um incômodo, uma revolta com essa coisa, assim, de dizer ambiente corporativo, assim, que a pessoa tá sempre no celular, fica mexendo no celular, o cara não é produtivo, tem que proibir o celular na empresa, porque não... E eu tinha essa coisa, não só do celular, mas das mídias digitais e tudo mais, de que estar no digital não necessariamente quer dizer que você vai ser menos produtivo. Porque existem também formas de você acessar notícias, ferramentas, enfim, melhorar a tua produtividade. Hoje a gente tem visto até, né, as ferramentas de inteligência artificial ajudando a produtividade. De certa forma, a gente está muito bem servido, né, de coisas que podem nos ajudar. Então, dentro dessa ideia, eu resolvi criar um curso. Eu estava querendo levantar uma grana, né, e criar um curso voltado a como ser mais produtivo nas plataformas digitais.
E aí eu pensei, como é que eu vou fazer um curso desse com PowerPoint, né? Que eu vou ficar lá falando e o cara vai ficar só assistindo, meio que não faz sentido, né? E aí veio a ideia de, não, eu vou criar então uma plataforma tipo PowerPoint, só que a galera se conecta pelo celular e o conteúdo, ele é interativo. Então eu troco o slide lá na tela, mas o cara no celular também troca, ou no computador, e a galera consegue, sei lá, tipo, quero favoritar alguns conteúdos, quero copiar e colar algumas coisas, sabe? Aquela coisa de você já poder ir acessando aquele conteúdo, expandir a experiência de aprendizagem, né? E assim, com todas as pessoas que eu conversava sobre isso, elas olhavam, assim, o meu pitch e falavam, cara, que ferramenta é essa? E as pessoas não estavam nem aí pro bendito do curso que eu queria vender. Até que um grande amigo, Marcelo Vig, olhou e falou, cara, isso aqui tem um puta de um potencial, cara, vamos tentar transformar isso aqui num negócio. Eu disse, tá, ok, né? E olha que eu tô falando, né, sobre empreendedorismo, quem teve olhar empreendedor ali, nesse caso do produto, foi ele, né? Eu tava empreendendo muito mais pensando no curso, né? Até porque eu tenho, enfim, uma trajetória na aprendizagem, enfim, no ensino bem importante para mim. E ele conseguiu, na época, uma parceria com a Perestroika, que foi quem criou a marca Pox, né? Enfim, que fez o branding todo, redesenvolveu, né? Aquilo num primeiro MVP mesmo, assim, e a gente foi para mercado, cara. E o Pox rodou, assim, vários anos, desde 2016 a gente tá rodando com o Pox. Porém, naquela coisa de empreender, cara, assim, o Pox viveu uma realidade que ele tem dentro da ideia do Product Market Fit. E eu tenho Product, tenho Fit. Né? Agora a questão do marketing é muito difícil, porque é um produto que as pessoas amam usar, mas ninguém quer pagar para usar, entendeu? Então, assim, a gente tem, né, uma licença free que a galera pode usar para fazer as apresentações, enfim, as interações com o público, porque ele é, tipo, a galera pode responder perguntas, montar gráficos e tal, ele é super interativo, assim, então super bacana, a galera ama usar, mas, tipo, dificilmente alguém vai dizer, cara, tá, vou pagar aqui, vou passar o cartão e vou pagar. Então, o produto a gente tá, assim, cara, em vias de descontinuar ele por conta disso, porque se tornou uma coisa que, assim, o custo da infraestrutura que a gente paga para manter ele não é tão baixo, mas não rampou, assim, em termos de comerciais, sabe? E a gente talvez não tenha tido competência suficiente para isso, mas, cara, o Pox tem um papel importantíssimo na minha trajetória, né? Porque por conta da parceria com a Peres, a gente rodou o Pox dentro de um dos cursos lá da Perestroika, que era o Friends of Tomorrow, que era um curso de futurismo e tal, muito legal, liderado lá pelo Thiago Matos e toda a sua turma na época. E desse grupo nasceu egressos ali, a galera se formou um think tank chamado Molho Secreto. E eu fazia super parte, era super atuante no Molho Secreto, e lá no início de 2017, com o Molho Secreto, a gente organizou um dos primeiros eventos de blockchain do Brasil. A gente organizou aqui em Porto Alegre, lá no Tecnopuc. E, cara, veio gente em vários lugares do Brasil, né? A gente teve apoio de várias marcas, enfim, que botaram grana nisso. O evento foi sexta e sábado, né? Então foi bem legal o evento. E por conta dessa minha participação, eu fui convidado para fazer parte da Blockchain Academy, que é uma escola de ensino, né, de blockchain. Na época, imagina, 2017, estava tudo ainda muito incipiente, tudo muito no começo. Eu assumi a parte de conteúdos ali e comecei a ministrar cursos também pela Blockchain Academy, e a gente montou algumas turmas aqui no Sul. Então, como a base deles era em São Paulo, a gente ficou, cara, vamos abrir mercado aqui no Sul. E a gente rodou alguns cursos aqui, e das primeiras turmas que a gente montou, tava a galera que virou o que é hoje a 1%. Então, se conheceram, os founders se conheceram lá. Então, assim, o Pox tem uma relação direta com a One justamente por causa disso, que era uma galera que estava super interessada no tema blockchain. Eu estava também, naturalmente, super interessado, trabalhava no banco e esse assunto já na indústria financeira estava super aquecido, né? E aí eu caí para dentro de blockchain e, cara, tô desde 2017 aí mergulhado nisso, né? Como eu comentei, o Pox ainda tá, né? Estamos descontinuando o produto, mas a empresa ainda tá viva, né? Hoje tenho tanto o Marcelo Vig quanto o Edson Matsu também é nosso sócio lá. Mas eu tenho hoje na 1%, tenho o Fábio Jungs e o André Meirelles como sócios na 1%. Outros founders já foram para outros desafios, mas a gente segue firme. A empresa acabou de fazer aniversário, 6 anos de trajetória, mas naquela coisa, né? Uma tecnologia que é nova, muita gente nunca nem ouviu falar sobre isso, né? Então, quando a gente coloca na pauta, falou, tem alguma coisa a ver com criptomoedas, aí a pessoa ainda mas eu não quero nem saber desse assunto. Então, ainda tem muito chão para se abrir, né? Quando se trata de blockchain, enfim, esse tipo de tecnologia, tem muita coisa ainda para falar e abrir mercado, né?
A gente vem aí dia a dia batalhando para fazer essa construção e, enfim, vou devolver para ti, mas depois ainda tem lanceiros ainda para contar um pouco dessa história, mas eu sei que tu acompanhou bem de perto também essa história, a gente pode falar com calma. Não, muito legal. Mas primeiro eu tava pensando na POX, a gente chegou a usar na Brasil JS, né? Eu acho que sim, eu acho que teve cara. Uma edição que a gente usou, porque acho enquanto tu que falava, sim. eu fiquei pensando, falei, cara, mas eu acho que a gente usou, acho que teve uma edição que a gente usou. É verdade. Talvez, eu acho que a primeira que a Deza veio, acho que ela trouxe a ideia e a gente acabou usando numa das edições. Foi sim, menor, foi. Né? Agora foi, porque eu vim com um dos sócios até pra gente acompanhar, dar o suporte técnico e tal. Então era isso. E tinha essa coisa, tipo, cara, mas você falou, me lembra que na época você falou, cara, mas 10 mil pessoas, vai ter gente online, escalabilidade da infraestrutura. Me lembro que a gente teve. Isso era um mega desafio, né, pro produto na época também, né? É diferente uma apresentação que tá todo mundo só assistindo de uma que tá todo mundo interagindo, mandando palavras, dados, textos, coisas que vão compor gráficos e tal. Então, esse era o desafio do POX, né? Então, muito bacana, assim, cara. Como processo de aprendizagem é maravilhoso, né? Mas a gente tá acostumado. Tem coisas que a gente se acostumou, né, a usar e, né, sei lá, você tem o Gmail lá, você não quer pagar para ter o e-mail, né? Sim. Mas tem custo, né? Então, lá, com certeza, dentro da empresa Google lá, os caras olham para isso e fazem esses cálculos, né? Por que a gente é bombardeado com propagandas, né? Justamente porque, né, se o produto não é pago, o produto é você. Então, a gente que tá bancando essa conta toda. E no POX a gente, enfim, não quis encher de propaganda, né? Pelo menos por enquanto. É, louco. Esse também tem o comportamento das pessoas, assim, porque também tem isso de e-mail, por exemplo. Eu tô fazendo uma transição de tentar me livrar de Google, por exemplo. Então, tô pagando o Proton Mail hoje, por exemplo. Legal. Né? Mas, de novo, é essa cultura, assim, que a gente meio que... meio imposta, assim, até, né? Porque for pegar e ler e pensar no histórico dos motivos que o Google fez o que fez, né? Aí entra em outros assuntos, mas, tipo, basicamente... Até estava falando esses dias sobre isso, né? Vi uma palestra, na verdade, sobre como o e-mail é a última resistência em termos de um protocolo aberto da internet, né? Tudo bem, a gente tem lá os protocolos HTTP e tudo mais, que é tudo em cima, base, né? Mas estruturalmente e que afeta, assim, a sociedade no dia a dia, é o único que ainda tem, apesar de também já, né, for para pensar Gmail e as outras estruturas, criar uma centralização em cima de um protocolo que é para ser descentralizado, né? Mas essa ideia de um negócio federado, de tu ter múltiplos, né, aplicações e tu conseguir ter, né, que hoje está se tentando aí, né, com as plataformas de mensagem, redes sociais, né? E cripto, vamos entrar nisso, né? Então, mas eu acho interessante esse paralelo da gente olhar a história e, e-mail tá ali, né? Ainda tem muita coisa. Então, tô tentando fazer essa transição, assim, de me livrar um pouco, pelo menos na pessoa física, do Gmail, assim, do Google e tal, mas é difícil, né? Tem muita coisa, né? Tem muita Total. Né? E a gente também não pode, no caso, assim, olhando pro POX como produto, também não dá para dizer, não rampou financeiramente porque o cliente não quer pagar. A gente não conseguiu achar o jeito certo de fazer acontecer, né? Deve ter alguma fórmula ali, alguma forma de fazer criar esse gatilho mais comercial. A gente não teve a competência para isso. Então, talvez o momento não seja esse, né? E um fenômeno interessante foi, entrou a pandemia, tu pensasse, melhor momento para nós, né? Só que foi o momento em que os gigantes entraram nesse mundo, né? Então, aí entrou o Zoom, entrou o Microsoft com Teams, entrou dinheiro em tudo. A gente foi engolido vivo, né? Então, na época que, sei lá, em teoria, poderia ser um belo momento pra gente florescer como negócio, que todo mundo estava interagindo online. Sim. Acabou que aí entrou muita gente grande nessa competição e a gente teve bastante dificuldade na época, né? E empreender é isso também, né? Empreender não é só clique, né? Tem o corre para fazer, né? Tem que pagar a conta. Boa. Mas fala aí, então, vamos entrar tu falou ali, fiquei curioso como que tu chegou no blockchain. Tu falou que tava ali na POX e tal, e com Perestroika. E aí teve esse evento, mas ali tu já estava sabendo, né, de toda a parada. Me conta como que tu chegou nisso, assim. Legal. Cara, basicamente, assim, eu trabalhei em banco bastante tempo, né? E na época eu estava ainda trabalhando no banco. Fazendo o quê, assim? Cara, eu trabalhava na TI do banco, né? Do banco. Na época eu estava transicionando, saí da infraestrutura, eu fiz muita coisa ali, trabalhando no Sicredi aqui, né? Aqui na Central. E
eu comecei na área de infraestrutura com processos de TI, então foi, né, uma parte de implantar processos de gestão de TI. E aí eu assumi uma posição de gestão num time de infraestrutura. Eu fui responsável ali pela parte de data center, servidores, virtualização, storage e tudo mais. Só a parte de redes ali não era comigo, mas eu estava com essa responsabilidade. De data center. Então, essa coisa, o ar-condicionado, data center, a temperatura aumentou, então eu tive bastante essa vivência, né? Mas aí depois eu fui fazendo uma transição de carreira dentro do banco para assumir uma posição dentro da área de arquitetura, né? E aí nessa transição eu comecei já a estudar alguns temas, né? Até para serem desenvolvidos como algumas temáticas de futuro, né? Para a arquitetura do banco. E a gente estava olhando alguns temas, do que hoje é o Open Banking, né? Que já está super, né? Tá sendo falado aí já na mídia há bastante tempo. E blockchain, eram 2 temas que eu estava olhando com bastante atenção, estudando, né? E tal. E mais forte, assim, quando eu tive a oportunidade de ir para um evento daí de arquiteturas no setor bancário, no Canadá, no comecinho de 2016. E aí eu tava nesse evento e, cara, conversa de cafezinho, assim, com um cara lá do Banco dos Estados Unidos. E ele falou, cara, a gente aqui não tem muita noção do que vocês estão... O que tá pegando de interessante lá na América do Sul, lá no Brasil? O que vocês têm visto lá e tal? E eu falei, cara, lá dentro do banco a gente tá muito olhando modelos de arquitetura corporativa, como unir um pouco mais a visão de negócio com a visão de TI, porque é uma coisa muito ainda... Era a geração anterior de TI como prestador de serviço. Não sei se tu lembra desse movimento que teve, que foi muito forte, de TI como prestador de serviço. Foi um movimento bacana, mas ele depois começou um segundo movimento de TI como negócio, né? E não como um prestador de serviço, né? Então, era uma próxima onda depois disso, e a gente estava justamente tentando organizar isso, tanto que a área de arquitetura para onde eu fui tinha esse propósito de olhar a arquitetura corporativa, né, e não olhar só a construção dos sistemas e as suas estruturas, mas também a construção dos departamentos, das áreas, dos focos de negócio, as unidades de negócio, para tentar viabilizar melhor a entrega de valor. E aí, nesse estudo, comentei com ele que era basicamente isso, ele falou, cara, interessante, porque aqui, América do Norte, cara, é só API blockchain. Só se fala nisso. Cara, anotei na hora ali, né? Bom, esses caras dos Estados Unidos estão só falando sobre isso, e de fato não era uma pauta tão viva no Brasil. E eu voltei pra casa e, cara, fiquei... Daí, isso era que ano? 2016. Isso, comecei em 2016. O movimento cripto eu já acompanhava, né? Enfim, mas já tinha lido de curioso, assim, até pra entender, mas depois dessa eu voltei, cara, se o cara falou, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a cair pra dentro. E aí estudei. E no finalzinho de 2016... eu aí provoquei a galera do Molho Secreto, que a gente já tava, assim, sabe, super fazendo várias... Molho Secreto sempre fazia essa coisa de tentar esmiuçar o modelo de algum negócio. Então, vamos pegar Netflix, né? Vamos estudar o Netflix, como é que foi, de onde veio, para onde foi, o que a tecnologia fez de diferente para eles serem o que eles são. E a gente pegou várias startups. Pegamos o Uber, pegamos um monte. Para entender, né, como é que os caras chegaram onde eles chegaram. Então era sempre uma galera que se reunia para debater sobre esses assuntos. E aí, cara, a gente podia fazer um sobre blockchain, né? Mas eu queria fazer um mão na massa, não um blockchain teoria, porque eu não aguento mais só ler e estudar e potenciais cases, áreas que podem ser impactadas pelo assunto. Eu quero ver onde é que tá, né? Onde é que tá o dado, onde é que entra, onde é que sai, como é que salva, né? Uma coisa mais prática, né? E aí a galera, legal, mas... né, não tem ninguém no nosso time, né, capaz de executar. E eu também falei, cara, eu também não, né, sozinho não tenho a menor ideia nem de por onde começar, né? E aí a gente provocou, cara, uma chamada aberta no Facebook, dizendo, cara, quem gostaria de participar da organização do evento? Cara, veio uma galera de voluntários, assim, tinha um grupo de 15 pessoas que foi, no final das contas, assim, o grupo central que organizou. Alguns caras ajudaram a conquistar os patrocínios, outros caras a achar o lugar, outros caras para organizar a coffee, agenda, tipo, cada um meio que pegou uma atividade, né? E eu tava super envolvido nessa organização. E aí aconteceu, né? O evento era sexta-noite, sábado durante de manhã, né? E aí a gente tava na sexta-feira, já a agenda toda montadinha, e aí eu fui cedo lá pro Tecnopuc pra organização e recebi o pessoal que veio de São Paulo e tal, que eram os apoiadores, né, das empresas de tecnologia parceiras lá na época, e eu chamei eles para uma pequena reunião e falei, pessoal, já o laboratório tá reservado, tá tudo certo e tal, gostaria de vocês, né, me dissessem quem que é a pessoa, né, o técnico, né, da equipe de vocês que vem para nos passar né, para compartilhar o conhecimento conosco, que eu vou
pego lá todos os requisitos e vou instalar, né, tudo que for preciso no laboratório para deixar o laboratório pronto para o sábado. Então, já fui pronto para trabalhar e deixar o lab pronto para a gente fazer o curso no sábado. Aí uma empresa falou, não, veio o consultor sênior aqui de novos negócios aqui, não, o meu veio comercial, e o outro falou, não, a gente também veio só um representante aqui, a gente não tem esse braço aqui na empresa. Em resumo, as empresas não tinham profissional que já estivesse, digamos assim, tecnicamente desenvolvendo. Não existiam profissionais no Brasil, mas eles eram tão poucos que as mesmas gigantes do mercado brasileiro ainda não tinham essas pessoas. E aí eu disse, cara, sexta-feira amanhã nós temos mão na massa para fazer, como é que nós vamos fazer? Daí o cara da Microsoft falou, cara, mas assim, ó, a Microsoft estava colocando os ambientes da Azure como bônus, assim, né? Tinham créditos, né, da Azure para ser usado. E aí ele disse, cara, mas pega aqui junto com os materiais junto com a infraestrutura tem os materiais aqui da Azure, cara. Pega e passa pra galera e tal. Aí eu peguei aqueles materiais, a gente já rodou, já tava quase na hora do evento da sexta, né? Teve algumas agendas ali pré-evento, rodamos essas agendas e rodamos o evento a noite inteira, cara. Eu cheguei em casa às 11h30 da noite, depois de tudo isso aí, fiz um cafezinho e fui abrir lá o tal do passo a passo da Microsoft. Cara, resumo, eu fiquei até 4h30 da manhã, mais ou menos, lá, pegando lá o passo a passo, cara, fui, montei e tal. E, cara, eu rodei o workshop no sábado de manhã, aquilo que eu recém tinha aprendido a fazer, que eu pelo menos consegui viver, colocar na prática uma teoria que eu já conhecia, mas foi um negócio totalmente inesperado. Eu imaginava que viriam os profissionais que nos dariam, eu queria estar na plateia lá sentadinho, aprendendo junto com todo mundo. Cara, deu super certo, a gente conseguiu reproduzir, todo mundo fez, e o que a gente conseguiu fazer? Cada um subiu um nó de blockchain na rede, subiu, configurou, construiu um smart contract, fez o deploy do smart contract nessa infraestrutura e conseguiu conectar a wallet cripto para poder fazer a transação de tokens com o token que a própria pessoa criou, e a gente também, algumas pessoas conseguiram fazer de uma pessoa transacionar com o token do outro. Né? Então, cara, foi super fantástico, assim, né? Pra mim, pra galera que tava lá também, curtiu demais. Mas eu aprendi na marra, né? Na dor, né? Não foi no amor. E dali, cara, aí a blockchain entrou na minha vida, não saiu mais, né? Porque eu entrei nessa coisa na Blockchain Academy e tal, que também foi uma experiência maravilhosa de aprendizagem. Viajei, enfim, para o Brasil todo. Acabei virando palestrante por causa disso. Eu nunca tinha tido a experiência de fazer palestras, assim, e acabei fazendo um monte de palestras. Eu devo ter falado para mais de 10 mil pessoas já sobre blockchain, tudo que foi canto aí do Brasil, fora também. E aí dali nasceu a One, né? E a One nasceu como um modelo que hoje é bem assim, tá ganhando relevância, o modelo de uma organização descentralizada, uma DAO, né? Como é chamada. Então era um grupo assim de pessoas entusiastas que queriam trabalhar junto. Então um modelo de gestão super horizontal, não tinha um CEO da 1%. Até hoje a gente reluta com isso, então a gente não tem CEO até hoje. E aí a One não tem, assim, né, essa coisa de cargos, mas na época a gente começou ainda super horizontal, então era uma coisa meio livre, assim, você quer participar dos projetos, você pode participar, e a gente fazia, tipo, uma pilha de grana, uma avaliação 360, digamos assim, para distribuir os resultados. Então era bem assim, e o 1%, o nome foi porque na época, 2017, se fazia muita oferta de tokens, né, o chamado ICO, na época era super popular, né, ou seja, novos projetos estavam sendo lançados, vendia o token para poder fazer o funding do projeto. E a gente começou a desenvolver tokens para projetos de funding e 1% da captação era a nossa remuneração. Então, daí veio o nome 1%. A gente chegou a fazer alguns poucos projetos ainda nesse formato, mas mesmo ainda em 2017, dá para imaginar que essa história de vender dinheirinho que você mesmo criou para poder fazer um funding no projeto, muita gente viu aí uma oportunidade de meter o golpe nas pessoas, né? Então, teve muito projeto golpe na época, assim, os scams, né? Em que o cara prometia mundos e fundos, não entregava nada, pegava a grana da galera e sumia do mapa, né? Então, os ICOs perderam muita credibilidade na época. Então, o cripto também sofre com isso, né? Sim. Com esse mau uso, digamos assim, né? Da sociedade, das pessoas. Mas eu tô nesse mundo desde então e, cara, assim, é meu dia a dia, né? Então, hoje, meu trabalho, tô sempre... Eu digo que tô 99% na 1%, né? Porque eu ainda tenho, né, outros projetos paralelos, ainda tenho uma tese de doutorado para entregar ainda nesses próximos meses, mas, cara, é a minha dedicação,
o meu principal projeto hoje, sem dúvida nenhuma, é o 1%. E a tua tese está nesse tema? Blockchain. Nesse caso, blockchain na área da saúde, né, que é um grupo de pesquisa da Unicinos que já pesquisava tecnologia para a área da saúde, criou um projeto chamado Minha Saúde Digital, foi aprovado, enfim, com a CAPES e tal, o projeto, e eles estavam em busca de pessoas de blockchain para atuar no projeto. Então, assim, eu entrei no recorte blockchain, mas aí a temática já era a área da saúde, que para mim não é um problema, muito pelo contrário. Inclusive, na graduação, eu também trabalhei com o tema da saúde, que era inteligência artificial na área da saúde, era apoio ao diagnóstico de desnutrição infantil, meu tema do TCC na graduação. Então, já foi na área da saúde, então o doutorado agora também está sendo na área da saúde. E, cara, a experiência tem sido maravilhosa, inclusive a própria Unicinos me proporcionou a oportunidade de ir como pesquisador visitante para o KAIST, né, que é o Centro de Ciência e Tecnologia Avançado da Coreia. Fiquei 6 meses lá no KAIST como estudante visitante lá, desenvolvendo a pesquisa relacionada à tese, mas também relacionada a alguns temas de pesquisa lá do KAIST, né, no Auto ID Lab, lá que é mais focado em rastreabilidade da cadeia de suprimentos, que é um tema que tem tudo a ver com blockchain, né? E a gente está agora trabalhando as sinergias entre a rastreabilidade da cadeia produtiva, mas olhando agora para dados de saúde, né? Porque, de certa forma, a produtização dos dados já é uma pauta, né? Quando se fala até em monetização de dados, a gente estava falando sobre Google, essa coisa dos nossos dados que vão... Então, toda essa questão, e aí eu tentando, digamos assim, proteger e defender essa coisa de que o indivíduo seja dono das decisões em relação aos seus dados, né? Então, e aí, claro, a gente tem suporte de LGPD, GDPR, tem também nos Estados Unidos regulações específicas para dados de saúde, né, IPA, né, como é chamado, exemplos de que pautam isso, mas sabe que é um desafio enorme, né, você dentro da área da saúde, que nós, indivíduos, nos vejamos como donos dos nossos dados e não o plano de saúde, ou o hospital, ou o médico, né, que muitas vezes ele tem a responsabilidade, muitas vezes porque origina, gera esses dados, tem o interesse clínico até pelo bem-estar do paciente, mas a gente precisa em algum momento desenvolver esse interesse e dizer, cara, os meus dados, é o meu histórico e o quanto eu ter a gestão sobre isso pode me ajudar a acelerar um diagnóstico, a acelerar um atendimento, salvar uma vida, porque se você conseguir dizer, cara, tá tudo que eu tenho de dados tá disponível para aqui, para você poder fazer um diagnóstico mais preciso, eu posso conceder esses dados. Então, a ideia é justamente essa, poder trabalhar um pouco mais a interoperabilidade de dados, protegendo os dados, né, para que a pessoa não fique exposta à sua privacidade, mas que quando ele conseguir tomar essa decisão, precisar tomar essa decisão, ele poder dar um acesso por um determinado período aos seus dados para que o médico tenha mais insumos para poder tomar a decisão. E aí hoje inclui, né, a gente usa, muitas pessoas usam aparelhos que medem, por exemplo, batimentos cardíacos, né, enfim, questões de saúde, sejam aparelhos simples que a gente consegue comprar numa loja, um eletrônico, né, até aparelhos mais avançados, marca-passos digitais, enfim, aparelhos que são aparelhos médicos já, né, de propósito bem específico, uma metrificação super precisa e tal. Então, você poder também ter a gestão desses dados de saúde é a nossa pauta e o foco lá da tese. Mas usando blockchain, que é bom que aí, ou seja, eu durmo e acordo, é só blockchain meu dia todo. Tá aí, fala mais um pouco disso, Fausto. Tem alguém já, algum país no mundo, não sei se na tua experiência... Fala, também tô curioso para saber da tua experiência na Coreia, como é que foi. Legal. Mas como é que tá isso que tu comentou, que é o tema da tua tese? Como é que tá isso no mundo? Já tem países que estão fazendo isso, sei lá, que a população já tem um acesso, né, e privacidade e tudo mais, mas usando em cima de blockchain, como é que tá isso? Tem, assim, bela pergunta. Tem um case que já é até bem conhecido, assim, na Estônia, né? O sistema de saúde na Estônia utiliza blockchain para dados de saúde, mas lá o foco não é interoperabilidade. Então, é um projeto mais de governo, então é mais... Estônia é bem forte nisso, forte, no governo forte. Digital. Governo de cidadania digital também, então mesmo pessoas que são de fora da Estônia podem ter cidadania da Estônia. Não é tanto o foco da interoperabilidade, mas sim, é um belo case de uso, né, de blockchain na área da saúde. O que a gente está trabalhando agora ainda talvez não tenha uma adesão tão grande, ou seja, a gente está mirando em contribuições científicas que vão vir a se tornar produtos no futuro, né? Então, aí eu costumo dizer que tem um desafio
né? Um duplo desafio, né? Porque muitas vezes as startups que estão criando soluções para esse mercado não têm base instalada de clientes que já tenham os dados e queiram trabalhar nesse formato, e quem geralmente detém os dados, que são as empresas de saúde, os hospitais, planos de saúde e tal, não necessariamente estão olhando para esse tipo de ferramenta para inovação. Então, aí quem está criando soluções ainda não tem base de usuários, e quem tem a base de usuários não necessariamente está visando entregar esse tipo de solução. E aí projetos como esse, por exemplo, da Minha Saúde Digital, ele tem mais de 10 instituições filiadas ao projeto. Todos os grandes hospitais aqui do Rio Grande do Sul estão envolvidos no projeto, demonstrando esse interesse declarado de ter a interoperabilidade de dados, né? Então, isso é uma coisa positiva, né? Aqui no Brasil, nós tivemos um movimento no passado com a Rede Nacional de Dados de Saúde, né? A RNDS, que usou o blockchain por um período, mas não sei se você vai lembrar que essa infraestrutura teve um vazamento de dados. Né? E não sei dizer se por esse motivo ou por qualquer outro motivo, né? Mas a Rede Nacional de Dados de Saúde hoje não utiliza mais blockchain. Né? Eu, na época, me lembro, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais no detalhe a arquitetura, né? da RNDS, e eu olhei e disse, cara, isso aqui não é blockchain, né? Falando bem, né? Dos bastidores, digamos assim. Cara, isso aqui não... Porque blockchain, para mim, cara, é uma rede distribuída, escalável, né? E aberta, né? Acessível, com que você possa ter consistência. Se você pegar uma farm de servidores lá e só instalar o software de blockchain lá e chamar aquilo como uma blockchain, você pode correr o risco de ter um vazamento de dados, né? Sim. Como aconteceu, né? 170 milhões de dados acabaram sendo acessados, enfim, dados de saúde nossos, né? Da população brasileira, né? Então, mas são exemplos de iniciativas que dialogam com essa temática, né? E a gente está apostando muito forte em construir isso, né? Soluções que utilizem a tecnologia para isso, né? É um desafio enorme, né? Por exemplo, existe um interesse muito grande de se rodar modelos de aprendizagem de máquina, né, modelos de inteligência artificial em cima de dados de saúde para poder ter o preventivo, né, para você poder apoiar melhor a tomada de decisão do corpo clínico, porque quanto mais você conseguir analisar, encontrar padrões e suportar o processo de análise, para quem está ouvindo aqui e assistindo, que conhece o ChatGPT, por exemplo, imaginar que você vai ter um prompt, alguma coisa que o médico consiga rapidamente buscar e levantar informações, mas muito mais específicas, Sim. muito mais apuradas. Então é um interesse legítimo, digamos assim, poder ajudar cada vez mais, né, o corpo clínico a ter informações relevantes para poder tomar decisão, porque naturalmente, praticamente todas as decisões são tomadas por um ser humano, né? Então, quanto mais ele tiver suporte para decidir, melhor. Para isso, a inteligência artificial é uma bela ferramenta. Mas e aí, como é que eu faço aprendizagem de máquina num ambiente no qual eu quero que os dados estejam todos encriptados? Sim. Porque eu não quero deixar os dados abertos. Então, a beleza da pesquisa, nesse caso, né, que é a parte bacana do desafio científico, é isso, né? Como é que a gente sustenta o processo de aprendizagem de máquina em que os dados essencialmente têm que estar protegidos, né? E aí equilibrar essa balança, porque para inteligência artificial, se for olhar só por essa perspectiva, seria melhor se os dados estivessem todos num lugar só e todos abertos. Do meu ponto de vista blockchain, eu quero que o dado esteja lá na mão do paciente, esteja encriptado, né? E a gente tentar achar um lugar comum para isso. Então, estou trabalhando com uma técnica chamada de criptografia homomórfica, que é uma técnica bem interessante que, sim, sem entrar no techniquez muito detalhado aqui, mas que permite você rodar processos de cálculo em cima de dados encriptados. Então, por exemplo, a gente acabou publicando um artigo no ano passado em que o experimento que a gente fez foi contabilizar quantos pacientes estavam infectados com Covid, numa base de dados de Covid, que a gente pegou uma base de dados lá do Sistema de Saúde dos Estados Unidos, quantos pacientes estavam infectados, sem dizer quem estava e quem não estava. Então, você conseguia fazer essa contagem, né, essa soma, essa operação aritmética em cima dos dados, mas os dados estão encriptados. Então, não precisa dizer se o Jadson ou o Fausto estavam ou não estavam. Mas sabemos que dos 1.000, sei lá, 1 milhão, como era no caso, do 1 milhão, sei lá, 300 mil estavam. Então, é esse tipo de contribuição científica que a gente está mirando fazer e tal. Sabe que, né, no doutorado a gente acaba sendo super, né, uma contribuiçãozinha pequena para o mundo científico, mas que de alguma forma vai ajudar isso a tornar um produto confiável, um produto importante para a sociedade em algum momento no futuro, né? Então, é nisso que a gente está mirando ali, né? Eu queria falar, assim, Fausto, também, que tu falou uma parada antes ali, uma curiosidade minha, também acho que é importante a gente trazer aqui. A gente tem falado bastante aqui no podcast da Uni2 e Brasil JS também, faz tempo, que é um pouco da questão de
de um marketing agressivo, vamos chamar assim, em cima das tecnologias e das inovações que a gente tem. Né? Então, isso acontece desde sempre, né? Então, sei lá, cloud, né? Aí, blockchain, chat GPT. Sites, e-mail. Lá tudo. Sempre tem, né? Redes sociais, o falecido metaverso, que não sei se é falecido ou não, mas, enfim, Queria que tu explicasse, porque tu falou uma parada ali antes, de tipo, que muita gente, depois que entendeu um pouco a mecânica, começou a subverter ali, fazer os scams e tal. Então eu queria que tu desse um panorama, até para quem tá ouvindo, para entender, e também para tirar o que é verdade, o que não é, e o que de fato, né, foi ruim, mas já tem medidas, e um panorama geral em cima disso, assim, de tipo... esse hype com lance de criptomoedas e tal. Então, muita gente, tipo, tem blockchain, mas já tá falando sobre outra coisa. Uma coisa tá lá em cima e que também tem o fato de que muita gente acabou usando aí, que é natural também nessa que a gente tá vivendo de coaches e tal. E tipo, isso aqui... Discurso enlatado, né? E é ruim, né? Porque isso é que acaba chegando, assim, muitas vezes, né? Pra sociedade, né? Então, como é que tá o estado atual disso? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, assim, como funciona. Legal, cara. Bom, bela discussão. De fato, enfim, o mundo cripto, blockchain passou por várias hypes nesse período, desde que eu tô acompanhando mais de perto, assim, passou por várias. O ICO, né, o boom dos NFTs, o metaverso, o cripto, o Bitcoin, a moeda A, B, a C, aí a corretora fecha as portas e aí tá tudo errado e, né, o impacto, né, é gigante. Mas, assim, existe dois fatores, assim, eu tava te ouvindo e pensando, né, em dois fatores que eu acho que são interessantes, né? Eu sou um cara de tecnologia, então eu sou dev, eu era o carinha da TI, sempre fui aquele carinha, assim, da tecnologia. A gente, assim, como cara de tecnologia, não sei se tu concorda comigo, mas às vezes o cara enxerga uma oportunidade de negócio e, cara, constrói um puta no negócio em cima daquilo ali que alguém fez uma tecnologia que resolvia um problema. E com cripto não é diferente. Então, tem muita gente. Quando envolve dinheiro, imagina, você criou um sistema monetário novo. Cara, tem muita gente que olha para isso e ali consegue desenvolver um monte de ideias, né? E às vezes são ideias boas mal executadas, tem ideias boas bem executadas e tem más ideias bem executadas, né? E aí o que faz que muitas vezes as pessoas acabem saindo prejudicadas por isso, né? Então muitas vezes a hype ela é fomentada um pouco pelos market makers, entendeu? Então muitas vezes se cria terminologias e vieram se requentando e se criando e se requentando termos dentro desse mundo, só falando em cripto, né, mas no geral é isso, para tentar sempre manter esse assunto na pauta. Então, os ICOs foi uma coisa que bombou demais, depois entrou a vibe dos NFTs, aí entrou o metaverso, e isso vai, digamos assim, agora o Web3, né, o termo da moda, né, então se falando em Web3, isso vai, de certa forma, criando algumas hypes, mas a gente tá todos esses anos trabalhando porque sabe que tem um elemento de geração de valor muito evidente ali dentro, né, que à medida que essa poeira vai baixando, vai trocando, ele continua avançando de uma maneira consistente, né, que é justamente essa democratização e a distribuição do sistema que não é hoje só um sistema monetário, mas um sistema financeiro, um sistema econômico cada vez mais acessível, né? Então é nisso que a gente acredita, né? Nisso que a gente tá mirando e desenvolvendo soluções. É um desafio enorme, porque a gente mesmo com o negócio, por exemplo, quando surge uma hype, a gente, digamos assim, tem às vezes a oportunidade de surfar essa onda também, porque, cara, a empresa também precisa parar de pé, né? Financeiramente. Então a gente não pode simplesmente ignorar os movimentos que estão acontecendo. E sim, você vai ver lá o 1% bem-vindo à Web3, né? Porque não tem como a gente, de certa forma, não dialogar com essas pautas, né? Mas, de certa forma, é meio que você tem que ficar limpando, assim, sabe? Do tipo, como é que eu consigo entrar no assunto que realmente importa e não só como é que Web3, metaverso, NFTs vão transformar o futuro, você sabe? Tipo, como é que eu consigo limpar essas coisas e entrar, sabe, numa pauta que realmente vai gerar valor para as pessoas? É um desafio sempre, né? Grande, até pro próprio empreendedor.
empreendedor, né? Essa coisa toda de você tentar manter os negócios mais saudáveis possível, não perder o teu propósito pelo caminho, né? Então, volte e meia, você também precisa ficar revisitando isso, porque está num negócio de tecnologia, muitas vezes é visto como um negócio de inovação, né? Então, teu cliente muitas vezes te compra como inovação, porque mas esses caras fazem um negócio muito bacana que pro meu negócio ninguém está fazendo, ou pouca gente está fazendo, ou vai causar aqui uma transformação grande dentro da minha empresa, sabe? Então, é visto sim como adotar inovação. Mas a gente não tá aqui para só rodar uma campanha de marketing, não tá aqui só para rodar uma ação pontual, né, com uma marca. Então a gente justamente vem mirando em criar soluções que cada vez mais conectem no core dos negócios e realmente possam gerar valor. Então por isso que a gente está falando de blockchain para saúde, por exemplo, né, e não tem nada a ver, né, diretamente com criptomoedas, por exemplo. Então corretoras, né, exchange, compra, não tem nada a ver com isso, né. Então a gente está falando num contexto completamente diferente, né, que eu como, né, o carinha da TI fascinado pela tecnologia, pelos benefícios que ela pode gerar, mas tentando não ser muito inocente de saber que tem gente que vai olhar para isso e vai querer fazer um uso que muitas vezes você não concorda, né? Claro. Mas, Fausto, estamos nos encaminhando para o final, mas eu queria que tu falasse um pouquinho da 1%, assim, tipo, o que a 1% faz e o que tu tem aí de case para contar, assim. Legal, cara, obrigado. Bom, a 1% está nesse período todo aí de história. Hoje nós somos uma empresa que tem basicamente 2 produtos no portfólio, né? Um deles se chama Harum, e a Harum é uma solução muito focada em usar tokens para engajamento entre marcas e criadores de conteúdo com o seu público, né? E a Oaken é um produto também de tokenização, mas mais voltado para mercado de capitais, então voltado a mercado financeiro, então ele tem uma pegada... Os dois são bem B2B, mas um mais corporate, mais... O que é essa tokenização? A tokenização é o processo de você ter uma representação digital de um ativo do mundo real, né? E seja ele, né, físico ou digital, né? O físico é sempre mais fácil da gente materializar. Então, digamos, sei lá, você tem, sei lá, uma guitarra, você tem um carro, você tem um imóvel, você tem uma plantação de grãos, e esse ativo físico ele pode ser representado digitalmente. Por que representado digitalmente? Porque a gente sabe que a operação no digital é muito mais rápida, eu consigo alcançar mercados globais, eu consigo operar com muito mais velocidade, eu consigo traduzir isso para mecânicas que já são conhecidas e novas mecânicas de operações que ocorrem com esses ativos. Então, no caso da Harum, por exemplo, a tokenização, a gente tem projetos, por exemplo, com a Volkswagen, tem projeto com o Boticário, com a Grendene. Então, imagina que a Melissa, com a Grendene, a Melissa digital, né? Com a Volkswagen, o carro digital. E a gente chegou a fazer com a Volkswagen o carro físico e o digital. Então, você tinha lá a versão digital do carro, mas você poderia participar do leilão lá no último carro Gol que saiu, uma unidade desse carro, que foi uma edição limitada, a gente leiloou na plataforma, na Harum. E aí, no projeto com a Volkswagen, que chama Digital Garage. E aí, lá, a pessoa comprou os dois, né? Comprou o veículo físico e o digital, né? Então, tinha... Mas para a pessoa que comprou, explica um pouquinho mais esse digital, assim, qual é não só a utilidade, mas por que a pessoa compra esse digital, por que isso é bom? O digital, ele entra, primeiro, você tem pegar o carro, por exemplo, que é um exemplo simples. Você poderia, por exemplo, ter o carro e fracionar o carro e dizer, cara, eu tenho esse carro, vou vender várias partes desses carros, porque, sei lá, um carro é uma relíquia. E a pessoa não consegue comprar um carro inteiro, porque ele é uma relíquia, mas eu consigo comprar uma parte do carro. Então, digamos que eu paguei, sei lá, 100 mil reais naquela relíquia, mas eu fracionei metade disso e ganhei mais 100. Ganhei de volta os meus 100, porque eu comprei por um, vendi por 2, né? Então, e a pessoa que adquiriu aquilo vai ter interesse de, cara, não, mas aqui eu guardo uma memória histórica, porque é o carro que era do meu pai. Então, tem tanto esse valor emotivo, né? E quando a gente fala de trabalhar com marcas e com criadores de conteúdo, é essa coisa de estreitar a relação entre o criador de conteúdo e a marca e o criador e o público, né? Então, aí você consegue aproximar um pouco mais. Então, tem muitas coisas que, por exemplo, o criador de conteúdo não consegue fazer em grande escala, porque não é impossível. Por exemplo, eu vou fazer um meet and greet depois de um show com, sei lá, vai ser 15 pessoas. Então, ali você consegue usar o token para representar aquela coisa de um fã-clube, por exemplo. Então, assim, você reinventa coisas que já existiam. Então não tá, mas então é uma coisa que já existia. Sim, já existia, mas com o token ele tornou digital. Então vou dizer, mas tá aqui então a minha carteirinha digital é o meu token que eu vou ter acesso a, por exemplo, meet and greet depois de um show com um artista ou com um criador de conteúdo, alguma coisa do gênero. E aí você pode dizer, tá, mas e aí é só isso? Acabou? Não, daí se você consegue utilizar, por exemplo, o que a gente chama de mercado secundário,
Você pode dizer, pessoal, eu tenho aqui a carteirinha, fui no show, mas vou botar a vender agora porque já tive a oportunidade de conhecer e aí alguém, cara, eu quero. E aí isso gera um negócio por trás disso. Ou seja, aí você gera aquela coisa de muito mais ter o item ao portador, sabe? Se esse item é seu, você tem direito aos benefícios que estão atrelados a ele. E aí você começa a desenvolver oportunidades de negócio. Então, a nossa ideia é usar essa tecnologia para ressignificar isso. A gente não está reinventando muitas dessas coisas, mas digitalizar esses processos com certeza permite que a gente crie possibilidades de interação muito, muito melhores, muito maiores. Então, por exemplo, no caso do conteúdo, o token pode representar essa possibilidade de você entrar, sei lá, uma live exclusiva, num conteúdo exclusivo, resgatar benefícios, por exemplo. Então, digamos, no caso da música, cara, vai sair uma faixa que antes de ir para o Spotify vai sair para esse grupo. Então, você conseguiria ouvir antes de todo mundo. Então, é esse tipo de benefícios que pode ser entregue através de um token. E quando olha lá para Oaken, que é mercado de capitais, a gente está falando em tokenizar a participação societária numa startup, entendeu? Numa empresa. Então, imaginar que você consiga comprar a participação numa empresa e dizer, cara, comprei e essa empresa está valendo 10 milhões de reais. E essa empresa passou a valer 15. E o cara, eu posso botar a vender essa minha participação para outra pessoa. E aí o cara, eu vou querer comprar, porque o meu portfólio de investimentos é um perfil de investidores, também tem uma relação direta com isso. Tanto que se a gente for pegar o projeto do Real Digital, né, que é o projeto do Drex, como ficou assim chamado, cara, ele é um projeto que, na sua essência, já prevê a tokenização de ativos do mercado de capitais. Então, tem tudo a ver. O que a gente está fazendo é justamente alinhado com esses movimentos que estão acontecendo no Brasil, mas a gente sabe que são movimentos de escala global, né? Potencialmente, no mundo todo, a gente pode ver esse tipo de coisa acontecer. Então, desde tokenizar ali, né, a relação, sei lá, com o youtuber ou com um podcaster, né, ou com uma marca que você gosta, até trabalhar mercado de capitais, ativos, né, imóveis, por exemplo. A gente tem um case com a NetSpace, que é daqui do Rio Grande do Sul, que são tokenizados os imóveis. Então, quando você... eu não consigo comprar o imóvel completo, mas você pode comprar uma fração do imóvel que é representada por um token. Ou seja, tokenizou o imóvel. Então, é usada para isso. Então, tem uma utilidade prática, né? Não é só uma coisa legal, uma coisa nova, sim, porque ao digitalizar o processo, quer dizer que uma pessoa do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, conseguiria comprar esse token digital de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, auditável, e isso vai dar esse ganho de escala, né? A pergunta que a gente, às vezes, mas não dava para fazer sem? Dava. Tem algum motivo para não fazer, né? Com blockchain? Não tem. Então, vamos fazer, porque isso, né, vai nos habilitar muitas coisas que podem acontecer no futuro. Porque talvez hoje o mercado ainda não esteja tão maduro, a regulação talvez não esteja, mas a gente está mirando que isso vai caminhar para um lugar positivo e a gente quer estar pronto, né? Então, também trabalhar com essas coisas novas também agrega esse tipo de característica. A gente é sempre perguntado, mas não dava para fazer diferente? Dava, né? Mas com certeza com essas tecnologias encaixa muito melhor, tem muito mais aderência e a gente está mirando que isso vai habilitar um futuro próximo muito melhor, já nascer em cima dessas tecnologias, em vez de ter que fazer esse movimento depois, né? Porque aqui no Brasil a gente, historicamente, adotamos muita tecnologia, né? Mas a gente também tem a possibilidade de criar, né? Construir, não só depois que já está pronto, já está estabelecido, os incumbentes já tomaram conta e a gente vai só ser o consumidor disso. Não, dá para a gente criar aqui, a gente acredita forte e a One está trabalhando aí forte há vários anos, tentando ser essa protagonista aí, né? De soluções de blockchain. Muito legal, Fausto. Valeu. Eu acho que a gente queria falar aqui muito mais sobre vários assuntos aí. Não falamos da Lanceiros, né? Que é um projeto incrível, que eu, né, conheço bem, assim, queria falar mais sobre isso. Talvez a gente deixe para um próximo, então, que a gente está passando aí, chegando no final. Mas deixa eu encaminhar aqui. Queria te agradecer primeiro, né? Muito obrigado aí por ter vindo aí, por falar com a gente sobre esse assunto, assim. Acho que, né, a gente falou nos bastidores, aí tem muito mais assuntos que a gente pode falar relacionados, assim, né? E aqui a gente tenta fazer isso, tentar trazer de uma maneira, né, mais entendível, assim, até os termos, tentar também tirar o hype e falar, não, concretamente é isso. Então, acho que todas as suas explicações aí foram muito importantes, assim, né? Então, com isso a gente chega ao final aqui de mais um episódio do C-Level Show. A gente recebeu, então, o cofundador aí da 1%, Lanceiros Tech, a Pox e várias outras coisas que falou aqui, o Fausto, para conversar sobre tecnologia e impacto, né? Além aí do blockchain e várias outras coisas.
E, te agradecer, Fausto. Alguma mensagem final aí pra nossa audiência? Só agradecer mesmo pelo convite, foi um prazer bater esse papo contigo, excelente papo, me senti muito em casa aqui nessa conversa contigo e todo sucesso pra ti nesse movimento também do podcast, né? Além de todo o trabalho que tu já faz no N2, que é maravilhoso, então feliz demais aí pela oportunidade. Valeu. E, para não perder novos episódios aí desse programa, não esqueça de fazer as coisas que tem que fazer aí, sei lá, se é sininho ou as coisas que tem aí no YouTube, Spotify, sei lá onde. O episódio de hoje contou com a minha mediação, Jadson Gomes, com a pesquisa e roteiro do Leonardo Cato e a técnica de Felipe Vilela, da Padrinho Conteúdo. E a coordenação é da gerente de conteúdo da Padrinho, a Dandara Flores. Então um abraço aí, até a próxima.